Hoje nós vamos conversar sobre a Natura. Você investe na Natura? Então, a Natura nos últimos 4, 5 anos passou por um verdadeiro inferno astral. E isso tudo aconteceu em virtude de uma aquisição e de uma integração mal feita com a Avon. Mas agora, em dezembro de 2024, a Avon entrou em recuperação judicial e aí surgiu um alento. Será que agora é hora de voltar a investir na Natura? Eu vou responder essa pergunta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like aí e bora pro vídeo. E a Natura é uma empresa brasileira de cosméticos fundada lá pelos idos de 1960 em São Paulo. E ela tem um histórico e um compromisso muito grande com a sustentabilidade e a biodiversidade brasileira. Seu IPO ocorreu em 2004 e a empresa tem crescido significativamente. Atualmente, ela está entre os 10 maiores grupos de cosméticos do mundo. E o modelo de negócio da Natura tem algumas características interessantes. Em primeiro lugar, é o foco na sustentabilidade. A Natura é reconhecida globalmente pelas suas práticas sustentáveis, desde a escolha de ingredientes até a relação com seus fornecedores e comunidade. A empresa utiliza a rica biodiversidade brasileira como fonte de inspiração para seus produtos. Por outro lado, em relação ao negócio, a empresa possui um modelo de negócio consultivo. A Natura possui uma vasta rede de consultoras que elas atuam como verdadeiras empreendedoras, fortalecendo o relacionamento com os clientes. E a empresa tem presença global. Embora ela tenha origem no Brasil, a Natura está presente em diversos países da América Latina e compete com grandes players mundiais. Além disso, gente, é importante a gente perceber que a empresa tem mais de 200 milhões de clientes ativos, tem quase 1.000 lojas e 7.000 consultoras. Fatura aproximadamente 30 bilhões de reais e é considerada uma das empresas mais éticas do mundo. E em 2019, a Natura compra a Avon por 2 bilhões de dólares. E o objetivo era expandir a presença global da marca, fortalecer o modelo de venda direta, conseguir sinergias com portfólios complementares. A Natura tinha um mercado diferente da Avon. A Avon sempre trabalhou o mercado de baixa renda e ela tinha presença em mercados como, por exemplo, a Ásia, na qual a Natura ainda não tinha conseguido entrar. Mas esse processo de integração da Avon com a Natura foi muito difícil, foi muito complexo. Em primeiro lugar, a questão do faturamento e do desempenho econômico-financeiro da Avon. A Avon já estava em decadência, com um modelo de vendas exauridos, com produtos envelhecidos, e com a fusão, o seu faturamento ele foi reduzindo consistentemente ano a ano. É importante a gente lembrar também que 2020 foi o ano da pandemia e logo em seguida quando começou a guerra da Ucrânia. Então, assim, o cenário econômico mundial ficou muito instável. Mas, na verdade, o que foi subestimado foi a complexidade de se unir, de se integrar as duas cadeias de suprimentos, a logística, os modelos de negócios. Tudo isso se mostrou muito mais complexo do que se previa inicialmente. Agora, além disso, a pandemia mudou o mercado, mudou o mundo. Novas empresas surgiram, novas marcas digitais surgiram com produtos modernos, diferenciados. É o mundo dos influencers, E o que aconteceu? O consumidor mudou e passou a comprar mais de forma digital. Outro ponto que atrapalhou muito o processo de integração de Avon e Natura é a questão do talco. Nos Estados Unidos, hoje, existem mais de 400 processos na justiça que alegam que o talco da Avon possui amianto. E isso ocasionou uma perda, um desembolso de mais de 225 milhões de dólares por parte da Avon. Então, um caixa que já estava ruim, com o modelo de negócios já cansado, produtos sem muito apelo comercial, e agora ela tinha que enfrentar pendências judiciais. E para conseguir fôlego financeiro no processo de reestruturação da Natura, de incorporação da Avon, foi necessário fazer grandes vendas em 2023 e 2024 para fortalecer o caixa do Grupo Natura. Naquela época, a Natura era composta por 4 empresas: a Natura, a Avon, a The Body Shop e a Aesop.
E o que a Natura fez? Ela vendeu a Aesop para o grupo de L'Oréal por 2,5 bilhões de dólares. E posteriormente vendeu, ainda em 2023, a The Body Shop para um fundo de investimento por 830 milhões de reais. E nesse momento a gente faz aquela reflexão, né? O Grupo Natura era composto por 4 empresas, 3 saudáveis e uma empresa deficitária, que no caso era a Avon. Por que a Avon não foi vendida? Por que a Natura optou por vender a Aesop e a The Body Shop? Infelizmente, porque não tinha mercado para a Avon. Ninguém queria comprar a Avon. Já a L'Oréal queria comprar a Aesop. E a The Body Shop tinha mercado também, um mercado menor, era uma empresa bem mais fraca do que a Aesop, mas era possível de ser vendida. Então, infelizmente, a Natura nesse momento vendeu as joias da coroa e ficou com um problema, que é a Avon, né, que culminou agora há pouco tempo no pedido de concordata nos Estados Unidos, né? Agora vamos falar um pouquinho dos riscos da Natura. E eu listei 7 grandes riscos. E o maior risco de todos chama-se Avon. A Avon ainda é uma empresa deficitária, que tem um faturamento declinante, ela está em recuperação judicial nos Estados Unidos e ela requer apoio econômico-financeiro da sua matriz, da sua controladora, que é a Natura aqui no Brasil. Por outro lado, um outro grande risco é a questão desses erros de fusões e aquisições. Eu até entendo que eu acho que a Natura vai ficar aí uns bons anos sem pensar em crescimento inorgânico, né? Mas o que a gente percebe é o quê? Que as decisões estratégicas da Natura em relação às suas fusões e aquisições impactaram negativamente as suas operações e trouxeram uma alavancagem financeira relativamente alta nos últimos anos. Outro grande risco que a gente percebe é a questão do foco compartilhado. Hoje os administradores da Natura se preocupam muito com a Avon. Eles têm que colocar a Avon para funcionar o mais rápido possível de forma superavitária. Nem que seja fazer um spin-off, retirar a Avon do grupo Natura. Dar vida própria e independente à Avon, como se fosse uma outra empresa listada na Bolsa dos Estados Unidos. O foco da Natura tem que ser o seu próprio negócio, um negócio que é lucrativo, que é o negócio da Natura Brasil, o negócio da Natura América Latina. Outro grande risco é a concentração geográfica das vendas. Hoje, 62% das vendas são para os países da América Latina. E esses países têm uma instabilidade econômica, uma estabilidade financeira, política muito grande. Então acaba que isso é um risco para a Natura. Não ser diversificada geograficamente é um risco. Outro grande problema da Natura é a questão dos canais de distribuição. Hoje, 91% das vendas, né, são focadas no modelo do venda direta, ou a venda do porta a porta, né? A Natura está até tentando outros caminhos, né? Ela possui algumas lojas, ela está tentando fazer vendas digitais e agora, recentemente, ela montou uma parceria com o Mercado Livre e seus produtos já poderão ser encontrados no Mercado Livre. Mas enfim, são modelos ainda de vendas que não estão maduros, e o que é realmente importante para a Natura hoje são as vendas diretas através das suas consultoras. Outro risco muito grande que a Natura enfrenta hoje é a questão da concentração em apenas 2 marcas. Com a venda da The Body Shop e da Aesop, só sobrou Natura e Avon. A Natura hoje é responsável por 77% das vendas e a Avon pelos outros 23% das vendas. E por fim, esse mercado de cosméticos é extremamente competitivo. O que nós estamos percebendo nos últimos anos é que, além das modificações das preferências do consumidor, né, nós percebemos que a quantidade de concorrentes entrantes é muito grande. Na verdade, é um setor que a barreira para a entrada ela é diminuta, né, e isso fomenta concorrências em nichos específicos em todos os países, né? E por outro lado também, hoje a Natura, com a venda da The Body Shop e da Aesop, ela já não é mais o quarto maior grupo de cosméticos do mundo. Ele está por volta do 11º. Então isso fez com que a empresa perdesse envergadura financeira. Então assim, nosso entendimento é que a Natura tem que resolver o problema da Avon e voltar a focar no seu negócio, no desenvolvimento de produtos de
canais de distribuição, de uma forma de se ver o mercado mais ativa. É esse que é o caminho da Natura. Então vamos lá entender a situação econômico-financeira da Natura, né? Eu utilizo a análise dinâmica de balanço e utilizando essa metodologia eu derivei aí as 3 equações principais, né? Que é o capital de giro, a necessidade de capital de giro e o saldo de tesouraria, e fiz o gráfico de blocos do último, né, balancete disponível, que é o de setembro de 24, né? E a gente vê o que? Nós temos uma empresa bem administrada, uma empresa com uma situação econômico-financeira bem ok, né? O capital de giro aí está estimado em 3,8 bilhões de reais, né? A empresa tem uma necessidade de capital de giro de 1,3 e como sobra dinheiro, né, 3,8 é maior que 1,3, essa diferença que é 2,5 vira caixa, vira aplicações financeiras, né? O que tem de importante aqui, né? O que tem de importante aqui é o seguinte, a gente tentar entender por que o saldo da tesouraria caiu tanto, né, de 7,6 bilhões para 2,4, e por que a necessidade de capital de giro, que antes era negativa, né, e agora passa a ser positiva, né? Olha, gente, aqui setembro de 24, esse gráfico de blocos aqui é uma representação de uma empresa muito ok sob o ponto de vista financeiro. Só que dezembro de 23 era muito melhor do que hoje, né? Então nós temos que tentar entender por que houve essa deterioração da situação financeira da empresa. E o gráfico só corrobora com esse meu posicionamento, né? Você tem aqui a necessidade de capital de giro muito baixa, né? O capital de giro próprio aqui acima, em torno aí de 5, 3 bilhões de reais, né? Mas o que tem de importante aqui tudo? O que a gente tem que entender? Reiterando o que está na tabela, tentar entender por que essa linha amarela ela cai tanto, né? E essa linha amarela é o saldo de tesouraria. Por que tanto dinheiro foi consumido de dezembro de 23 para cá? E o que tem de importante aqui, gente, é isso aqui, ó, são as tendências do capital de giro, né? O capital de giro está com a tendência declinante e a necessidade de capital de giro está com a tendência de crescimento, né? Então, o que isso significa? Significa preocupação. Por quê? Se mais à frente essa linha da necessidade de capital de giro cruzar o capital de giro próprio, né? Com essa tendência do saldo de tesouraria cair continuamente, você vai ter um problema de liquidez. Se a empresa não fizer nada, provavelmente aí meados de 25, o último trimestre de 25, a empresa já vai ter um problema de liquidez mais sério, né? Mas obviamente ela vai atuar, ela vai colocar debêntures, enfim, ela vai atuar para resolver essa questão que já está se mostrando hoje, né? Hoje a empresa não tem uma situação ruim, mas as tendências das retas indicam que ela vai passar por uma situação não muito confortável aí no final de 25, com certeza. Já partindo para tentar entender, né, aquela questão do saldo de tesouraria que eu tinha falado, né, que o saldo de tesouraria ele estava estimado em 7,6 bilhões em dezembro de 23, ele pula para 2,5. Onde que foi esses 5 bilhões de reais? A empresa consumiu aí 5 bilhões de reais em pouco mais em torno de 6 a 9 meses, né? E houve pagamento de dividendos, 1 bilhãozinho de reais, né? Houve aumento de capital nas controladas, esse aqui aí foi dinheiro, né, para a Avon, 1,35 bilhões, né, quase 1,4 bilhões. Teve um prejuízo de 500 milhões de reais aí na competência de 2024, né? E você teve aí a questão dos impostos, né? 1,3 bilhões de reais de pagamento de impostos, assim, muito acima do normal, né? E ela justifica que foram impostos que não tiveram como ser compensados, outras legislações, enfim, mas um pagamento de impostos mais do que o normal. E outros passivos circulantes teve aí uma redução na conta do passivo aí em torno de 1 bilhão de reais. Se você somar isso aqui, não vai dar os 5 bilhões, né? Vai dar aqui 1, 2, 3,3, 3, vai dar os 5 bilhões de reais. E aí isso justifica por que esse saldo foi consumido, né? Eu acho muito desconfortável o pagamento de dividendos nesse momento, né? Principalmente em função da questão da Avon, né? Um sumidouro de dinheiro, né? Então você pagar dividendos nesse momento eu acho desaconselhável. E acho mais desaconselhável ainda esse aumento de capital, né? Que foi feito na Avon. Mas enfim, né? Deliberações da companhia. Avaliando aí a necessidade do capital de giro, o que a gente percebe? A gente percebe que a necessidade do capital de giro ela era negativa, né? Ou seja, quanto mais vendia, mais dinheiro ela colocava em caixa, e ela passou a ser positiva, então houve uma piora. E que piora que é essa? De onde surgiu essa piora? A piora surgiu principalmente das contas a receber e estoques, né?
Observe que agora em 2024 a tendência é uma Natura vender menos que 2023, né? Não obstante disso, você tem uma conta de estoque maior, né? 3.2 contra 3.1, e você tem a conta de contas a receber maior também, 4.2 contra 3.5. Então isso aqui a gente percebe o quê? Que a empresa deve ter modificado aqui alguma condição de pagamento, ela alavancou algum cliente aí, né? ou algum segmento de clientes, né? E é por isso que o capital de giro deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Em relação ao endividamento, a empresa ela tem um endividamento líquido aí de 3,7 bilhões de reais, né? Esse ano, agora 2024, até o terceiro trimestre, ela teve um resultado líquido, né? Um resultado financeiro líquido de 626 milhões de reais negativos, que é muito melhor que o resultado do ano passado, né? Então, a empresa em 2024 ela está pagando menos juros do que 2023, e isso é bom, né? Ela teve um EBIT esse ano aí positivo de 1,3, e no ano passado, no retrasado, foram EBITs negativos, né? Mas, gente, como isso aqui está oscilando demais, olha aqui, de 1,3, 700, menos 300, menos 154, eu acho que convém ter prudência nessa indicação desses números aqui, sabe? Compensa ter prudência, porque o resultado está muito volátil, né? Mas, enfim, demonstra o que é importante a gente entender o que a empresa ela tem aí uma dívida líquida de 3,6, 3,7 bilhões de reais a serem pagas aí, né? Entre curto e longo prazo, compensando o dinheiro que ela tem de aplicações financeiras, enfim, ela tem uma dívida líquida aí de 3,7 bilhões de reais. Em relação ao resultado operacional da empresa, o que a gente vê é inconstância, né? Resultados positivos aqui 19, 20, 21, resultados negativos 22 e 23, e esse ano deu um resultado positivo aí de 1,3 bilhões de reais. Mas assim, um EBIT muito baixo, né? Quando positivo, sempre um EBIT de um dígito só, um EBIT muito baixo. O resultado financeiro esse ano foi legal, né? Está sendo legal, em torno de 620 milhões de reais negativos, né? O que teve de surpresa esse ano foi o pagamento de impostos em 1,1 bilhões de reais. Isso aí também sangrou um pouco do caixa da companhia. A empresa até colocou nas nossas explicativas aí que houveram alguns impostos que não tiveram como ser compensados em virtude da legislação vigente e tal, enfim. Mas foi um baque, né? Uma empresa que sempre tem um imposto relevante, né? 1,1 bilhões a serem recolhidos, né? E esse lucro líquido aqui que a gente tem que olhar com ponderação, de uma forma mais ponderada, é que esses 8,5 bilhões de reais que deu prejuízo em 24 se diz respeito aí à questão da Avon, né, que foi realizada, teve a baixa contábil de tudo, então lançou tudo de uma vez, né? Então significa um resultado muito ruim, né? O que tem muito interessante na Avon é essa questão, essa dualidade entre despesas e CMV, né? O CMV é muito baixo, em torno de 30%, né? Normalmente a gente vê o contrário, né? CMV de 60%, 70%, né? Tem casos aí de CMV de 90%, 95%, né? Você pega uma siderúrgica, por exemplo, o CMV é muito alto, né? Agora, as despesas que são muito altas, né? Em torno de 60%, tá vendo? E isso aqui é muito incomum, né? Geralmente você pega nas outras empresas, as despesas operacionais estão em torno de 12, 13, 15, quando muito chega a 30, né? Mas aqui o que onera muito essa conta aqui são as despesas com vendas, né? Enfim, é o modelo de negócio deles, não está errado nem certo. O que importa é a última linha, e no caso da Natura, a última linha é muito ruim, né? Tanto o EBIT quanto o lucro líquido são muito ruins. Pessoal, eu gosto de voltar ao gráfico no fechamento da análise, né? Só para evidenciar o quê? Que a situação de 24 ela é bem pior que a situação de dezembro de 23, né? E o gráfico denuncia que, né, o capital de giro está caindo, a necessidade de capital de giro está subindo, o saldo de tesouraria está caindo. O que isso significa? Que nós temos hoje uma empresa bem mais fraca do que a de dezembro de 23. E se a empresa não atuar de forma preventiva, né, fazendo captação de debêntures, colocando dinheiro novo no mercado, empréstimos de longo prazo, você vai ter uma situação de comprometimento da liquidez aí no terceiro, quarto trimestre de 25, né? Então, agora eu vou responder a pergunta, né? Já é tempo de voltar a investir na Natura? Vamos embora. Resposta complicada, né? Mas vamos embora. O que a gente vê hoje da Natura, né? Nós temos uma empresa que adquiriu a Avon aí em 2019, pagou 2 bilhões de dólares, né? E existem duas Naturas, uma Natura de antes da aquisição e uma Natura de depois da aquisição, né?
A Natura de antes da aquisição da Avon era uma Natura ok. Pagava dividendos, dava lucro, tinha faturamento crescente, enfim. A Natura de depois da aquisição da Avon é outra empresa. A aquisição da Avon foi muito problemática. A Natura não conseguiu, né, ganhos de sinergia com essa aquisição. Ela não conseguiu integrar as forças de vendas da forma adequada. Ela não conseguiu integrar a logística e a distribuição da forma adequada. Além disso, a gente tem uma Avon envelhecida. Quer queira, quer não queira, a Avon hoje não tem apelo para a jovem geração, né? O pessoal jovem não vê a Avon como uma fornecedora de cosméticos. O mundo mudou muito e a Avon não mudou. O modelo da Avon continua naquele modelo de porta em porta e com produtos tradicionais. O que a gente tem hoje no mercado de cosméticos? Um mercado enorme, né? Mas é um mercado que ele não tem barreiras para entrada, ou tem muito poucas barreiras para entrada. Então você tem uma concorrência muito grande em pequenos nichos, né? Como se não bastasse a concorrência dos grandes players, né? Da L'Oréal, por exemplo. E o pior é o seguinte, além da marca estar envelhecida, o modelo de vendas está envelhecido, né? Você tem uma empresa atolada em dívidas, atolada em processos judiciais, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem os processos do talco, né? Na qual a Avon é acusada de vender produtos que têm amianto, né? Existe aí um nexo causal que foi estabelecido entre o talco, o amianto e o câncer, né? São mais de 400 processos. Um processo, já saiu a sentença, 40 milhões de dólares. Então, o desafio da Natura em recuperar a Avon é muito grande. É muito grande. Praticamente impossível, né? Por isso que ela hoje fala em fazer um spin-off, né? Ou vender a Avon por completo, ou fazer um spin-off, tirar ela da Natura e listar suas bolsas aí, as suas ações na Bolsa de Nova York, enfim, qualquer que seja o local. A grande questão é o seguinte, eu também não acredito nessa solução. Há pouco tempo atrás, agora em 2022, a Natura teve que vender a Aesop e vendeu a The Body Shop, né, por bilhões, mas ninguém se interessou pela Avon. Se em 2023 ninguém se interessou pela Avon, por que agora vão se interessar? Ah, não, porque agora está em recuperação judicial. Não altera nada. O negócio continua o mesmo. Muito ruim, muito complicado. A Avon hoje é um peso para a Natura. Sob o ponto de vista econômico-financeiro, o que a gente vê? Nós vemos, se a gente fizer uma análise dinâmica do balanço só agora do terceiro trimestre de 2024, a gente vai ver uma empresa ok. Tá? Você tem uma empresa que tem dinheiro em caixa, uma empresa muito líquida, né, com saldo de tesouraria relevante. Você tem uma empresa que tem um capital de giro superior à necessidade de capital de giro, ok. Mas se você pega a tendência, né, e se você pega uma tendência curta de 2023 para cá, você vai ver o quê? Você vai ver uma empresa que perdeu liquidez nos últimos 9 meses, né, 5 bilhões de reais. Você vai ver uma empresa que a necessidade de capital de giro está crescendo de forma sistemática e o capital de giro próprio está caindo. O que acontece? Esse cenário de você ter a necessidade de capital de giro subindo e o capital de giro próprio descendo, com o saldo de tesouraria por consequência também descendo, isso pode evidenciar, se a Natura não fizer nada, né, tomar nenhuma medida gerencial, isso pode evidenciar um problema de liquidez aí em 2025, no terceiro, quarto trimestre. Obviamente, ela vai ter que trabalhar para evitar que isso aconteça, né? Por outro lado, nós vemos também uma empresa, uma Natura, que tem resultados muito erráticos. Pega o EBIT dela. O EBIT é muito ruim. Nunca deu EBIT de 2 dígitos. É normal, gente, você entrar na bolsa e pegar empresas que têm um EBIT de 30%, 35%. A Natura, quando tem um EBIT positivo, é de no máximo 9%. As despesas financeiras eram enormes, agora em 2024 deram uma controlada. Tá ok. Mas por consequência, o lucro líquido é pífio. O que acontece hoje com a Natura? Ela precisa de dinheiro. E dinheiro para quê? Dinheiro para defender a sua posição no mercado, dinheiro para criar novos produtos, para desenvolver novos produtos. Ela precisa de dinheiro para crescer, né? Dinheiro para bancar suas operações e dinheiro para recuperar a Avon. Ela não gera caixa para isso. Ok? Nesse sentido,
É por isso que eu acho que a gente tem que esperar um pouco mais. Vamos deixar o pessoal, né, a diretoria, a Natura trabalhar um pouco mais, ela mostrar, né, para que lado que vai a Avon. A Avon é uma grande interrogação na Natura, né? Se ela vai conseguir realmente fazer o spin-off, se ela vai conseguir realmente endireitar essa operação. E aí a gente, mais à frente, quando a operação estiver mais saudável, a gente entra na operação. Hoje, não tem motivo nenhum. Você falar comigo que ela está no fundo lá e que agora a tendência é subir, ok, beleza, pode ser que suba, pode ser que desça, pode ser que ela continue andando de lado aí como nos últimos anos. O risco de fazer uma aquisição hoje é muito grande. A minha recomendação é o quê? A Natura está trabalhando. Passo a passo ela está resolvendo. Mas hoje ainda não é o momento. Vamos aguardar mais um pouquinho, vamos deixar o pessoal trabalhar, resolver essa questão da Avon, essa questão dos processos dos Estados Unidos sobre o talco, equalizar essa questão do capital de giro, né? Da questão do EBIT, melhorar esse EBIT. Tem condição? Tem. Mas no momento, acho que seria uma compra mais especulativa. Não seria uma compra de buy hold, né? Comprar, esperar a ação valorizar. A não ser que você tenha um universo aí de 10 anos. Pode ser. Nada além disso, né? Qualquer coisa que saia além disso, antes disso, é pura sorte. Beleza? Espero ter ajudado aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus.